Olá, amigos do CardioPad Brasil, o clube da UTI. Vamos abordar os nossos últimos 2 pontos dos fundamentos para uma UTI eficiente. Como prevenir infecções e a importância de investir em pessoas. Eu sou Daniel Garros, staff intensivista da UTI pediátrica do Stoller Children's Hospital, Universidade de Alberta, no Canadá. Para mim é uma alegria estar aqui e agradeço muito o convite. Os nossos objetivos de hoje são a infecção na UTI, como prevenir, desde a preparação para a cirurgia, continuando no bloco e depois na UTI. Depois vamos falar sobre investir em pessoas, que dá, na verdade, mais lucro, o valor do time e a enfermagem e o seu papel. E um brinde, no final vamos falar sobre como prevenir a extubação não planejada. Prevenindo infecções. Como vamos prevenir a infecção na UTI? Não é proibindo as visitas. Na verdade, eu prego isso sempre. As famílias, os familiares não são visitas, eles são parte do time. A gente nem pode considerá-los como visitas. E não é só isolando as crianças. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é fazer lavagem de mãos. É com o profissional de saúde lavando as mãos que a gente vai prevenir a maioria das infecções na UTI. Então, esta é a mensagem mais importante desta parte. O segundo ponto que vamos falar envolve a preparação do paciente para a cirurgia e depois a continuação desse paciente dentro da UTI. Esse é um artigo de revisão bastante bom, escrito pelo pessoal da USP em 2021 e elabora 7 pontos de como podemos prevenir a infecção cirúrgica com um bundle de prevenção. Então, no pré-operatório, já começa na noite antes da cirurgia, do procedimento, o banho da criança usando uma solução de clorexidine. Então, isso já é um ponto muito importante que nos faz ver que essa criança, então, estará preparada para a cirurgia. A segunda coisa na preparação da cirurgia é o uso de antibiótico dentro do bloco cirúrgico 1 hora antes da incisão ser feita. Então, esse antibiótico deve ser dado contando dentro do período de 1 hora, não pode ser mais próximo nem muito longe de 1 hora antes da incisão. No intraoperatório, a preparação com a solução de clorexidine, de novo, como antisséptico, usando primeiro como uma solução germicida e depois, então, até se pode passar álcool. Em criança, a gente tende a usar a solução de clorexidine. O ponto 4, no intraoperatório também, é o cirurgião trocar de luvas depois de ter feito a esternotomia e antes de novo, suturar o externo. Então, faz a esternotomia, troca de luva, trabalha dentro do tórax da criança e antes de fechar o externo, troca de luva de novo. No pós-operatório, já a parte amarela, número 5, é uma das coisas que se pode fazer e tem evidência que faz diferença em casos cirúrgicos, é o controle da glicemia. Se evita uma glicemia muito elevada. Cuidado para não estabelecer parâmetros muito baixos, porque então vai causar hipoglicemia, o que é pior para o paciente. O 6º ponto é o uso pós-operatório do antibiótico profilático. Nós usamos apenas uma cefalosporina, a cefalotina, com 2 doses só
com intervalo de 8 horas depois da cirurgia. Então, a dose pré-operatória, durante a cirurgia, se foi uma cirurgia demorada, a cada 8 horas uma dose, e depois mais 2 doses apenas no pós-operatório. E no pós-operatório ainda, o ponto número 7 é deixar a bandagem, o curativo, aplicado na região da cirurgia por 48 horas, sem abri-lo, sem tocá-lo, a não ser que ele esteja sujo. Então, assim se pode trocar. Então, esses 7 pontos são muito importantes na prevenção da infecção cirúrgica. Eu diria que um outro ponto importante não abordado nesse slide é quando se faz a ecografia torácica cardíaca. De preferência, se deve usar uma luva estéril se a ecografia vai chegar muito perto, o que é geralmente o caso, da bandagem cirúrgica. Então se usa uma técnica estéril de fazer essa ecografia, mesmo que o tórax da criança esteja fechado. Então, prevenção de infecção cirúrgica, alguns pontos importantes. Então, o banho pré-operatório com água e sabão, banho com clorexidina ou com pano impregnado de clorexidina na noite anterior ou na manhã da cirurgia. E antibióticos, então, dentro de 1 hora antes da incisão. Se a criança estiver precisando de antibióticos mais fortes, como a vancomicina ou uma fluoroquinolona, então tem que se fazer até em 2 horas antes, entre 0 a 120 minutos antes, porque a vancomicina exige uma infusão de 1 hora. E redosagem durante a cirurgia em intervalos. A cefazolina, que como eu falei, é o nosso antibiótico de escolha, a cada 3 ou 4 horas o cirurgião deve fazer uma dose, o anestesista deve fazer uma dose extra. A clindamicina também a cada 4 ou 6 horas. E a vancomicina não se dosa até que se passe 6 horas. Geralmente, cirurgia cardíaca não é tão prolongada. O antisséptico para preparar a pele no local da incisão, de novo, clorexidina alcoólica. E não se usa navalha, nossa conhecida Gillette, né, no Brasil, para depilação. Se usa um aparador ou um outro método não traumático, para que a criança não tenha trauma da pele, e aí então a probabilidade de infecção é muito maior. É muito mais tranquilo simplesmente lavar a pele da criança, e no adolescente que tem mais pelo ou no adulto, uma depilação aparadora sem Gillette. Outra coisa super importante no tratamento na infecção dentro da UTI é se o paciente desenvolve sepsis com hipotensão. Se sabe que o antibiótico que se vai começar numa sepsis com hipotensão, cada hora perdida aumenta quase que em 8% a mortalidade. Então, por isso que se deve sempre usar antibiótico dentro de uma UTI em torno de 1 hora depois da prescrição ser feita. Nunca pode ser demorado mais do que isso. Isso é mandatório, obrigatório na nossa UTI e também no nosso hospital todo, quando uma criança está com infecção e está acompanhada de hipotensão. 79,9% dos pacientes nesse estudo do Kumar, em 2006, sobreviveram quando o antibiótico foi feito dentro de 1 hora. E veja a dose acumulativa de morte conforme a demora em se fazer esse antibiótico. Outro fator importante é a prevenção de mediastinites, que tem uma taxa de entre 1,7 até 8 por 100 casos, uma morbidade muito grande, uma mortalidade de até 10 a 25%. Alguns fatores são modificáveis, por exemplo, o controle da glicemia, como falei antes, manter um parâmetro glicêmico adequado, e a eliminação perioperatória do
transporte nasal de estafilococcus pode ser feita com uma pomada nasal de mupirocina, passado com cotonete nas narinas das crianças, especialmente as crianças que estão já há muito tempo no hospital. Fatores de risco: idade mais jovem, infecção respiratória pré-operatória, o alto score na anestesiologia, o score americano usado pelos anestesistas, a maior duração da cirurgia, a cirurgia mais prolongada, se a criança está desnutrida e também está com ventilação prolongada e permanência prolongada na UTI. São fatores de risco para a mediastinite. Muito bem, outra coisa que nós já falamos numa aula anterior, mas não custa repetir, é os nossos famosos feixes de cuidado. Então, os cuidados com o catéter central: usar um catéter impregnado com antibióticos se mostrou que realmente diminui o risco de infecção pelo catéter. Usar um checklist para colocar o catéter. Então, a enfermeira, inclusive, dentro desse checklist, pode interromper o operador, seja ele residente, seja ele o chefe da UTI. Se houver uma contaminação do campo, com todo cuidado e todo carinho, pensando na criança e não em ego de ninguém, a enfermeira vai dizer: doutor, me desculpe, mas o senhor encostou a sua luva fora do campo, e aqui está uma luva nova, vamos trocar. Checklist para ver se precisa do catéter ainda, então no round diário da UTI. E esses catéteres a gente usa todo o tempo para coletar sangue, ninguém precisa mais picar as crianças depois que tem um catéter central, desde que sejam tomadas as medidas, como falo nesse slide. Ao entrar, esterilidade, mãos limpas, luvas, álcool, esperar 15 a 30 minutos para o álcool secar, né? Porque a única coisa que mata germe imediatamente é fogo. E ao sair, de novo, álcool e uma tampinha nova, estéril, no catéter central. Curativos de rotina a cada 7 dias, trocar o curativo só se estiver sujo. Medidas como essa, como nesse trabalho mostrando aí, faz com que se reduz gradativamente a quase zero o ponto das infecções por catéter central. Nós temos no nosso serviço em torno de no máximo 2 infecções de catéter central por ano. Outro fator interessante é esse estudo do BMC Infectious Disease, mostrando que a intervenção multimodal se reduz com ela a CLABSI, a infecção associada ao catéter central. O que é isso? Então, vários fatores se pode adotar para que, combinados, eles se levam à redução da infecção por catéter central. Esse grupo que fez esse estudo demonstraram que, através de educação importante e através de outras medidas do tipo a criação de uma barreira máxima na hora de colocar o catéter, então um campo estéril em todo o leito da criança e não só ao redor da colocação do catéter, né? E depois a contagem do catéter em dias. No momento que se chegou a 10 dias, se faz um alerta: esse catéter já está há 10 dias. Com essas duas medidas e mais educação sobre a esterilidade do catéter e essas coisas outras que falamos, vejam só a redução que foi vista nesse estudo. E vejam só que a notificação automática dos dias, todos os dias, em round, quantos dias temos o catéter, comparado com um grupo que não fazia essa notificação, veja a redução que houve no índice de infecção por catéter central nesse estudo. Então, não só se fala precisamos do catéter central no round, mas também se diz nós estamos com esse catéter central há 5 dias, há 7 dias, há 10 dias. E nesse estudo, os 10 dias foram o fator mais importante para o controle desta infecção pelo catéter central. Então, a notificação automática dos 10 dias do catéter, a barreira total e o uso de clorexidine foram os fatores que reduziram essa infecção para índices toleráveis nesse estudo de 2022.
Outra coisa importante é a prevenção da pneumonia associada ao ventilador. O que nós fazemos? A cabeceira da cama elevada a mais de 30 graus, sempre. A higiene bucal com clorexidina, isso é um pouco controverso. Hoje em dia se sabe que uma higiene bucal normal, escovando os dentes da criança todos os dias com pasta de dente normal, também faz o mesmo efeito do que o clorexidina. Um circuito de ventilação limpo e seco, né? Se troca somente a cada 7 dias, a não ser que esteja contaminado, e a interrupção diária da sedação. Outras medidas que esse grupo de Cristófano publicou em 2016, que eles fizeram a avaliação diária se o paciente estava pronto para estubar e prevenindo estubação não planejada. E vejam só, eles foram de 6,3 episódios a cada 1000 dias de ventilação mecânica, uma taxa de VAP caindo por cada semestre durante 2 anos. 5, 7, 3,2, 1,8 e depois 0 episódios para cada 1000 dias de ventilação mecânica. Então, em 6 meses, eles reduziam sempre em 25% até chegar a 0 no último semestre. Então, só com essas medidas, chegando a 0 na pneumonia associada a ventilador. O único problema é que esse estudo é da Argentina, né? E nós brasileiros ficamos invejosos. Mas é de um grupo de colegas muito queridos meus, inclusive um Dr. Pablo, que nós treinamos aqui em Edmonton, em Alberta. Vejam só esse circuito. Aqui vemos o circuito mais baixo e fazendo uma volta e depois descendo. Nessa área aqui se acumula líquido. Nesse paciente, quando ele for mobilizado para o lado, ou for ser levado para uma tomografia, ou então fizer raio-x, for levantado, essa água que está acumulada aqui vai entrar para dentro do tubo e vai levar os germes que estão crescendo aqui. Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque leva à infecção. Então, sempre todo o circuito deve estar em descendente, verticalizado, descendo para a beira do leito e nunca fazer uma alça para acumular líquido. Então, agora vamos falar do fundamento número 10, que é investir em pessoas. Parece que é um contrassenso, né? Qual a diferença aqui nessas duas UTIs? À esquerda, nós estamos vendo gente. Estamos vendo os pacientes com alguém sempre do lado. Não há nenhum paciente com ninguém ao lado da sua cama. Mesmo que seja um familiar e a enfermeira não está aqui nesse momento, tem um familiar do lado desse paciente. Nessa outra UTI, não há ninguém em nenhum leito. Ninguém está perto, mesmo crianças entubadas. O que acontece? Onde haverá maior extubação? Obviamente, no lado direito. Onde haverá necessidade de maior sedação? Obviamente, no lado direito. Então, vemos o valor do time e o valor do tempo. Então, num estudo de adultos bastante grande, com uma mortalidade de 18,3%, a chance de morte na UTI foi muito menor com uma equipe composta de pessoas de várias especialidades, farmacêutica, nutricionista, fisioterapeuta, médico, todos eles, os efeitos desse cuidado com uma equipe multidisciplinar foram consistentes através de vários subgrupos. E o interessante na conclusão desse estudo, publicado em 2010, é que o round diário por uma equipe multidisciplinar estava associado com uma menor mortalidade nos pacientes médicos na UTI. O benefício da sobrevivência que pode-se pensar que seja feito pelo intensivista, a presença do intensivista, na verdade, é em parte explicado pela presença do time multidisciplinar.
numa UTI de alta intensidade, onde há intensivistas treinados que estão como rotineiros desta unidade. Então, o que se pode atribuir, na verdade, à presença do intensivista treinado, o estudo mostra que o que, na verdade, conta é a presença da equipe multidisciplinar. E vejam só, é muito importante também prestar atenção nos nossos internos e nossos residentes e as horas de trabalho. O efeito da redução da jornada de trabalho dos internos e nos erros médicos graves em UTI está bem documentado. Então, um estudo com 60 e 34 admissões médicas e cirúrgicas em UTIs, com 2.203 pacientes dia, houveram 56% mais erros graves detectados pelos observadores de estudo por uma auditoria, mas não pelos profissionais. Então, os profissionais nem se deram conta dos erros que estavam acontecendo. A auditoria que verificou mais erros. E a taxa total de erros graves foi 22% maior na escala tradicional dos residentes do que a nova escala. E que escala nova era essa? Não permitir que os residentes ficassem, nem os internos, mais do que 12 horas de plantão ou de trabalho, proibindo 24 horas. 21% mais erros de medicações na escala tradicional de 24 horas e 5,6 vezes mais erros de diagnósticos, inclusive mais sérios erros de diagnóstico. 18 erros para cada 3,3 por 1.000 pacientes dia. Esse já é um estudo antigo mostrando realmente que a redução da jornada de trabalho por dia para o interno, para o residente, faz uma diferença em termos de erros de diagnóstico e erros de medicação. Então, investir no ser humano, especialmente na enfermagem, faz uma diferença tremenda. Se eu fosse administrador e se me dessem a opção de comprar 3 máquinas de ECMO ou contratar mais 10 enfermeiros graduados que vão ficar à beira de leito, eu não teria nenhuma dúvida que eu contrataria mais 10 enfermeiros. A enfermagem, então, conta muito. O risco de morte, uma enfermeira para cada 2,5 pacientes aumenta 3,5 vezes o risco de morte, num estudo bem conhecido. E a mortalidade aumentou quando a enfermagem, com menos de 2 anos de experiência clínica, perfizeram mais de 20% do staff no plantão. Então, não só o número de enfermagem, mas a experiência da enfermagem também é muito importante. Então, quando você diminui a taxa de enfermeira por paciente, você diminui o risco de morte. E tem que sempre ter um misto de enfermeiras com experiência para que não haja, de repente, todo o corredor daquele lado da UTI somente enfermagem ainda com menos experiência. A maior rotatividade de pacientes e maior volume de procedimentos pela equipe também estão associados a maior taxa de mortalidade. Então é bom também manter a enfermeira 1, 2, 3 dias com o mesmo paciente, porque isso melhora a sobrevida do paciente. 0,7 aumento no risco de morte para cada paciente adicional, além de 1 por enfermeiro, um estudo no Medical Care 2007. E no médico também, a relação de paciente para médico, mais do que 14 pacientes para um médico, aumenta em 2 vezes o risco de morte para esse paciente. A taxa de enfermagem e em relação à extubação não planejada é um aspecto muito importante. Então, 4,2 maior chance de extubação não planejada quando o enfermeiro tinha 2 pacientes intubados versus 1 paciente. Ou 3,1 maior chance quando a taxa de enfermagem por paciente era de 1,42. Então, veja só. Importância da enfermagem na beira do leito,
olhando para o paciente, cuidando do monitor, mesmo que esteja sentado um pouco à distância, com o monitor bem acertado, para que se detecta e se previna a morbidade e a extubação não planejada. Então, a taxa de intubação planejada 0,11 a 2,7 eventos por 100 dias de intubação. 20 anos de estudos mostram que esse é o que se vê na literatura, o aceitável. Então, 3 estudos relatam entre 0,2 a 0,8 de intubação não planejada para cada 100 dias de paciente entubado. Isso se consegue através de pós-educação e muitas campanhas, e também da relação adequada entre paciente e enfermeira. Isso está colocado num estudo muito bom feito pelo brasileiro Paulo Sérgio Lucas da Silva com o Dr. Werther Bruno de Carvalho de São Paulo. Vamos agora partir para um brinde para todos vocês, para terminar, que é a prevenção da extubação não planejada, que é uma das causas de maior morbidade e de mortalidade nas UTIs em países em desenvolvimento, que não é tão incomum também no Brasil. Prevenção de extubação não planejada, né? Um estudo em 43 hospitais pediátricos com um bundle preventivo, 24, quase 25% de redução na extubação não planejada. 36% de redução do colapso cardiovascular com o evento que é a extubação não planejada. Então, se você tem 0,041 de extubação não planejada por 100 dias de ventilação mecânica para 0,026 por 100 dias de ventilação mecânica. Então, nesse estudo de 2020 no JAMA Pediatrics, mostrando que não só com um bundle preventivo se reduz a extubação não planejada, mas também se reduz em mais de 30% o colapso cardiovascular. Nada melhor do que falar desse assunto usando um estudo brasileiro. Esse é um estudo do grupo do Einstein de São Paulo, publicado recentemente, que mostra o projeto de qualidade deles para reduzir as extubações não planejadas na UTI pediátrica. E vejam só que eles conseguiram reduzir para 0 e sustentaram essa redução por um período de 2 anos, totalizando 743 dias sem qualquer evento de extubação não planejada. E além de tudo, eles economizaram R$955 mil, ou então $180 mil durante os 2 anos após a implementação desse projeto. Então, o que eles fizeram? O que o grupo do Einstein fez foram 6 pontos. Eles inovaram no modelo de fixação do tubo e utilizaram a maneira de fixar exatamente como nós fazemos aqui no Canadá. Eles fizeram uma avaliação adequada da posição do tubo diariamente, como fazendo parte da rotina da verificação do paciente pelo terapeuta respiratório, inclusive marcando no raio-x. Eles fizeram uma ótima prática de restrição física, mas não agressiva do paciente. Eles fizeram uma monitorização adequada da sedação, do nível de sedação do paciente, e não só monitorizaram, mas basearam numa escala. Engajaram a família e educaram a família para a família fazer parte e fiscalizar e ajudar a controlar a criança para não se extubar. E ainda usaram o checklist, que é uma coisa que eu tenho falado bastante nessas nossas aulas. Vejam só o tape que eles usaram, sempre medido de acordo com o tamanho da criança, e fizeram o tape de uma maneira correta ao redor, passando pelo outro lado, enrolando e passando de volta para a face da criança num tubo oral. Nós usamos também da mesma maneira num tubo nasal, e sempre colocando a medida onde está no lábio o número, quantos centímetros está, e isso está marcado no prontuário.
e a medida de restrição à criança, do ponto de vista de contenção, sem violência, eles conseguiram desenvolver esses 3 tipos de acessórios para que o braço da criança não se mova, não dobre, então ela não possa chegar até o tubo, ou então a restrição mais comum que nós usamos também aqui no Canadá, que é amarrar o bracinho no leito da criança. Esse é o método menos usado, mas também que foi efetivo e que nós também temos usado aqui no Canadá. E esse projeto fez com que o número de dias que eles estavam com extubação não planejada se prolongou. Vejam só, antes de começar o projeto, eles mal e mal tinham 40 dias, 30 dias, ou então 2 meses, 23 dias, 28 dias, entre intervalos de autoextubação, extubação não planejada. Aí eles começaram o projeto aqui embaixo, com essas 6 medidas, e fazendo um PDSA cycle, né? Um ciclo de PDSA para cada uma das medidas, avaliando o seu resultado. E vejam só que aumentaram rapidamente para 700 dias o intervalo entre uma extubação não planejada e outra, e durante 2 anos mantiveram esse intervalo. Depois caiu um pouco para 280 dias, mas mesmo assim um intervalo bastante grande. Então, um projeto que se sustentou. A revisão do Paulo Sérgio com o Dr. Werther no Pediatric Care 2010 já falavam algumas coisas dessas muito importantes. Então, como é que se organiza o cuidado? Então, a relação de enfermagem de 1 para 1 é o que se recomenda no paciente entubado, e sempre ter um time de avaliação de qualidade, sempre avaliando essas intercorrências. Em termos de processo, desenvolver um formulário e coletar dados sobre a extubação, saber com o que se está se lidando. E educação do staff e treinamento do staff, como fazer a contenção do tubo, a fixação do tubo, e os métodos de estabilização, né? O tipo de adesivo usar, estandartizar as rotinas de monitorização, que isso é uma forte recomendação, as outras 2 têm recomendação mais fraca, e estandardizar também o processo de fixação do tubo, de sucção, da higiene do paciente e do transporte. E outra coisa importante é o reconhecimento precoce dos pacientes que estão com mais risco de autoextubação, paciente mais agitado, paciente que precisa mais sedação. Outra coisa é evitar demora em extubar, por muitas vezes em razão de staff. Por que não extubar de noite, né? Então, é uma coisa que a gente abandonou, a gente extuba de noite. Se é um paciente que tem reintubação fácil e foi tranquilo no bloco cirúrgico, na cirurgia, ou então o paciente que veio de fora também com um relato de intubação fácil, esse paciente pode ser extubado de noite. Não demorar para extubar. Um protocolo de sedação se usa uma escala de conforto e doses de sedativos adequados para se alcançar na escala de comfort o nível que se queira, -1, -2, 0, nesse paciente. Então, estabelecer algum critério dessa maneira. Então, como prevenir uma extubação não planejada? Então, fazer um programa de controle de qualidade que envolve educação do time, identificação do paciente de risco, normatização dos procedimentos de sedação e também de fixação do tubo, e usando protocolos de sedação com titulação direta conforme scores, né? Isso faz estabelecendo esse tipo de coisa, 50% da incidência de extubação não planejada. E a avaliação clínica pela escala de comfort, né? Tem escala de comfort normal e a escala de comfort modificada, não resultou em maior duração da ventilação mecânica num estudo do próprio Paulo. Então, mostrando que, mesmo que você tiver que sedar um paciente um pouco mais, não vai precisar, não vai
se transformar em uma ventilação mecânica de mais dias. E o uso de medidas de contenção é controverso, é claro, né? Mas quando a gente usa, a gente tem sempre uma prescrição, o médico prescreve para se usar a medida de contenção. E garantir a aplicação e posicionamento adequado, avaliação da condição da pele, da circulação do paciente, monitorizar o comportamento do paciente, a segurança e, se aplicável, reposicionar sempre que possível, idealmente a cada hora, a cada 2 horas, o paciente e reposicionar para que não faça pressão nos mesmos pontos. Não é usada como uma forma de punição, nem como forma de comodidade da unidade na equipe, né? E não é usada como um substituto para atenção pessoal ao paciente, então você vai ter que ter a enfermagem olhando e perto desse paciente, embora esse paciente esteja contido. Ela também não é usada como uma acomodação para falta de tempo e falta de pessoal, e também não é usada para explicando que a gente está com essa contenção porque nós não temos pessoal e não temos tratamento médico suficiente para o paciente. Então, a redução de pessoal não é desculpa para usar contenção. Então, concluindo, hoje nós falamos como prevenir infecção, que começa com protocolos e também com a lavagem de mãos. Ela continua com nossos feixes de prevenção, os bundles, né, que falamos bastante. E nós temos que valorizar o nosso time e valorizar muito a nossa enfermagem, e assim nós reduziremos a morbidade e a mortalidade. E a prevenção de extubação não planejada requer atenção ao paciente, a sedação adequada, a fixação própria do tubo e fazer a auditoria e revisão dos casos para se aprender onde que se pode melhorar. Com isso, nós vamos diminuir a mortalidade, que é muitas vezes atribuída à extubação não planejada. Muito obrigado, era isso que eu tinha hoje para vocês e até um próximo encontro.